Hoje a gente vê isso muito Sim. no Instagram, mundial, as mulheres aí, acho que muito quem está na dianteira disso é a Kira Gracie, né? Mostrando esse negócio de empoderamento, mais o jiu-jitsu, mais segurança social para a mulher. Então, como é que você vê isso hoje? Desse cliente antigo, que era você, que o pai colocou lá para se forjar um guerreiro, se formou, além do guerreiro, um cidadão, um empresário, um cara que trabalhou em multinacional, mas que no fundo é um samurai pronto para a guerra do jiu-jitsu. E hoje não, hoje o cara não quer ser o samurai, o cara quer ser um jiu-jitsu ali, usar uma faixa rosa talvez, inventar tudo que tem hoje, né? Eu vou te responder com os dois papéis. Como professor, primeiro, é assim, quando você fala de luta em pé, e hoje se fala pouco de defesa pessoal, mudou muito. Quando eu era moleque, lá na academia, do Clube Gracie, no Olegário Maciel, quando começou tudo, eu lembro que na sala tinha umas placas de madeira, lição 1, defesa de paulada. Eu fiz demonstração de defesa de paulada na TV Manchete, só para você lembrar de tempo. Mas assim, e hoje as crianças pequenininhas eu continuo ensinando, tá? O jiu-jitsu, ele era para, é o que você falou, forjar um guerreiro. E a virtude vinha junto com o guerreiro. O casca grossa podia ser igual uma arma. Você pega a arma, ela pode ser da polícia e defender o cidadão de bem, ou ela pode ser do bandido e assaltar o cidadão de bem. E a gente trabalha para fazer a coisa correta. Não é porque tá todo mundo fazendo errado que eu vou fazer errado. Mas essa parte do jiu-jitsu hoje, aonde tem muito faixa preta que não sabe defesa pessoal, aí eu vou defender lá o Carlos e o Hélio, que eles entendiam que o cara, para ser faixa preta, ele tinha que saber fazer defesa pessoal. E na escola, às vezes eu recebo um faixa preta que não sabe amarrar a faixa direito, não sabe dar um rolamento, não sabe fazer defesa de paulada, não sabe fazer um pisão. Com todo respeito, para mim, esse cara, eu não daria faixa preta para ele. Recentemente, eu não vou entrar em nomes aqui, eu soube de episódio de aluno que troca de escola para ir trocando de faixa. O cara dá aquele migué, fala, não, pô, eu tô trocando porque não queriam me dar a faixa, se eu vier para cá tu me dá a faixa preta, e tem escola que dá. Cobra lá uma taxa do cara e tal. Então, nem todo mundo faz isso, não sou eu que vou gerir, nem controlar, nem apontar dedo para ninguém, mas, sobre o ponto de vista de esportivo, tem um jiu-jitsu hoje que aquele jiu-jitsu de o cara na meia guarda o tempo inteiro eu acho feio. Perdão, eu acho feio, eu acho sem graça. Às vezes você tá olhando a luta e fala, pô, vai ficar só nisso. Aí tem vantagem para um lado, vantagem para outro, ninguém fez ponto, a luta não evolui, não anda. Chato de ver. Então isso é ruim pro esporte. Agora, pro empresário, eu tenho um monte de aluno, os caras são executivos. Eu tenho aluno dentista. Se eu não tomar cuidado com esse cara, ele machucar a mão, ele não volta. Então, assim, a Gracie Barra, por exemplo, ela tem uma metodologia que ela divide em fases do jiu-jitsu. E na fase 1, que eles chamam de GB1, a gente chama de GB1, o aluno não luta com o outro. Que é legal, porque o risco dele se lesionar é muito pequeno. Só que é frustrante para o aluno a médio prazo, porque o cara foi lá para lutar com outra pessoa. Então o professor tem que gerir esse avanço para não perder o aluno. Então é aí que tem que ter uma organização mental para o professor do jiu-jitsu Leonardo não brigar com o empresário Leonardo de jiu-jitsu. Porque ninguém quer perder aluno. E quando você perde o aluno que o cara se lesionou, o cara some 2, 3 meses, e aí fica com preconceito, fica com medo de voltar. Então, o jiu-jitsu ele evoluiu muito, mas existem mecanismos de segurança que garantem a segurança de uma prática boa de jiu-jitsu, uma prática segura de jiu-jitsu. Eu acho que evoluiu muito. Eu acho que hoje a metodologia, o professor que controla melhor a aula, ele consegue garantir que o aluno se machuque menos. E aí eu brinco nas minhas aulas, por exemplo, quando o cara se machuca no futebol, falo, cuidado, cara, futebol é um esporte perigoso. Acontece lesão no jiu-jitsu, acontece. Mas nas minhas escolas, eu percebo que o aluno se lesiona muito mais fazendo outra coisa do que na própria aula de jiu-jitsu. E olha que tem rola. Eu acho que tem aulas e aulas, tem que ver quem é o público. Tem o cara que quer ser cool, quer botar um kimono, amarrar a faixa, falou, luto jiu-jitsu, mas
não é aquele jiu-jitsu. E tem os caras que querem ir pra guerra. O que a escola tem que saber fazer é acolher esses dois públicos de formas diferentes para o negócio fluir, e o professor tem que ser muito hábil para identificar e garantir a segurança de todo mundo, entendeu? Não botar o sanguinário para lutar com o cara que chegou agora é uma dica importante. Imagina o cara que é dentista, neurocirurgião, depende da sensibilidade da mão, o cara toma uma mão de vaca no dia anterior, o cara vai ficar meses sem poder exercer Exato. Eu dou aula para um neurocirurgião, aula particular e em grupo, e graças a Deus o cara, um abraço aí pro Mário, ele nunca se machucou, gosta pra caramba, tá lá o tempo inteiro, e ele tem essa preocupação sem dúvida nenhuma. Se eu não me engano, ele até tem um seguro para as mãos dele e tal, mas zero lesão até agora, graças a Deus. Porque isso, como você falou, eu vi uma entrevista antiga do Rickson que ele também admitia isso, a evolução do tempo no ensino do jiu-jitsu, né? De que tem cara que chegava nos Estados Unidos que não estava afim de lutar, tão pouco de competir. O cara só queria ir para aula, fazer uma atividade, Dá uma suada, exatamente. aprender ali uma defesa pessoal que ele estava achando legal e bora. O cara também não estava preocupado com faixa. Mas o aluno também muda, hein? Eu tenho um aluno, O que acontece? é o Akira, gente boa demais. O Akira perdeu, cara, em um ano uns 35 quilos com a gente. Puxa. E aí, ele vem de uma família que outras pessoas também lutam. O cara chegou sempre mais aguerrido, querendo prestar atenção. E eu acho até, a gente nunca falou sobre isso especificamente, mas eu acho que ele começou no esporte para emagrecer. E foi pegando gosto, pegando gosto, pegando gosto. E a gente fez um campeonato interno lá agora. Cara, o cara arrebentou, foi bem pra caramba. E aí, o que acontece? E aí eu vou falar do poder da transformação. Hoje, ele cuida mais da saúde dele, tá fazendo musculação, tá preocupado com alongamento. Ele vem, agora não vem mais, no começo vinha com anotações. Cara, hoje eu queria fazer só isso, porque eu tava lutando no dia tal com fulano e tal. Eu tenho um aluno que filma a aula. Ele filma a nossa aula e depois ele vai para casa e assiste. E eu tenho outro que o pessoal brinca dizendo que ele tem o querido diário, que ele anota, o dia tal, lutei com o Rodrigo, ele me finalizou, pô, não há melhor que na guarda. Aí a gente reproduz a situação e fica treinando. E o que eu acho legal? Essa resiliência que o cara traz no jiu-jitsu e essa vontade de aprender vai refletir no trabalho do cara, na rua. Essa modificação, e aí eu criei uma faixa e pendurei na porta da escola, não sei se você viu, o jiu-jitsu mudará a sua vida, e o telefone. E o mudará e o telefone estão em vermelho, o resto é tudo em preto. Porque a gente lá na escola, nas escolas, a gente tem diversos depoimentos de pai falando que o filho melhorou, do cara falando, pô, minha vida melhorou pra caramba, fiz novos amigos. E se você parar pra pensar, a aula de jiu-jitsu, o cara vai lá e briga com outro cara.